Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje aí eu quero compartilhar com vocês mais um breve estudo aqui, que eu fiz um resumo dos FII Infra. Eu tinha feito um estudo no ano passado, que foi esse aqui, e agora já fechou um ano que passou que eu fiz esse estudo, então eu resolvi dar uma atualizada. Peguei a mesma planilha que eu tinha feito no ano passado e fui adicionando os fundos novos. Fui ver lá na B3, agora nós temos 22 já, tem alguns que ainda estão em processo de emissão, que ainda não tem muitas informações, então eu dei uma filtrada aqui e resolvi dar uma atualizada nessa planilha para ver como é que foi a performance dos FII Infras nesse último ano. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar apresentando esse breve estudo e também eu vou estar comparando os resultados dos FII Infras com o ano passado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí, já comenta e compartilha aí com seus amigos. Bom, pessoal, a tabela aqui deste ano, eu fiz esse estudo aqui entre o dia 8 do 10 e 10 do 10, e eu consegui esses dados todos praticamente de relatórios de agosto e setembro, e alguma coisa também eu peguei de sites como Clube FI e Status Invest. Aqui o que mais eu peguei de site geralmente foi a questão da liquidez média e questão dos dividendos também dos últimos 12 meses. Eu peguei no Status Invest e a liquidez média eu peguei no Clube FI. E o resto dos dados eu consegui basicamente dos relatórios. Então, pessoal, apesar de termos muitos fundos novos, aqui nessa primeira tabela, o único fundo novo que eu coloquei, na verdade, foi o NUIF, que é um que já tinha no ano passado, mas no ano passado eu não tinha incluído ele no estudo, porque ele ainda não tinha começado a negociar. E agora esse ano ele já está quase então com um ano de negócios, então já dá para fazer essa comparação da variação dos 12 meses e também do dividend yield. Aqui também, aproveitando aqui, colocar um comentário que o SNID, ele era base 100 e agora ele é base 10, e isso aí deu uma distorção no gráfico na hora que eu fui olhar a variação 12 meses. Então, por fim, eu deixei aqui essa variação zerada, porque pelo que eu vi, até não fazendo a divisão por 10 do preço que ele estava um ano atrás, ficou mais ou menos estável, tá? Só isso que eu tinha para comentar. Então, vamos começar então a analisar aqui o que mudou do ano passado para esse ano. Na questão dos gestores, teve um fundo aqui, o Ojin, que mudou. Ele era, no ano passado, ele era gerido pela Orama, se não me engano, acho que era isso mesmo, deixa eu ver aqui. Orama, não sei como é que fala, e agora ele tá nessa Nikos, tá fazendo a gestão. As taxas continuam todas iguais, aqui o Nuinf tem uma taxa de 0,90, então a média aqui até ficou a mesma, 0,93. Apenas dois que tem taxa de performance, que é o BOD B11 e o BDIF 11, que é 20% sobre o que superar o benchmark, que se eu não me engano os dois deles são IMAB 5, eu posso ver aqui. Esse aqui é IMAB mais 2%, e esse aqui também é IMAB mais 2%. Tem alguns mais novos ali que tem IMAB 5, se eu não me engano, pelo que eu vi. Questão de patrimônio líquido, subiu bastante o patrimônio. Aqui no ano passado a gente pode ver que a média era em torno de 500 milhões, e tinha somente um aqui que tinha mais de 1 bilhão, né? Tinha aqui quase 3 bilhões o CADIF. Esse ano o CADIF continua com o mesmo tamanho de patrimônio, mas a gente vê outros aqui acima dos 2 bilhões, o Juro 11 com 2 bilhões e 100, o IFRA 1 bilhão 605, CPTI também acima de 1 bilhão e o BDIF 1,6 bilhões. É um bom crescimento, aí tivemos muitas emissões nesses últimos 12 meses, sem contar os outros que ainda não estão aqui nessa planilha que eu vou apresentar mais para o final do vídeo. Questão de PVP, na data aí que eu fiz o estudo, tinha vários aqui que estão abaixo do valor, com algum desconto, né? O BDIF aqui um 10%, o BIDB praticamente no preço, o BODB está com 9% de desconto, o CDI tem um ágio, 7% mais caro que o valor patrimonial,
Já o CPTI está com desconto de 6% em relação ao valor patrimonial da cota, né? O IFRA está com ágio de 2%, o juro está praticamente no preço. Aliás, o juro está com 3% também. Aqui o CADIF está com desconto de 2%, o NOIF é um desconto de 3%, o OGIN está com ágio, está mais caro, 3%. O RBIF11 está com 6% de desconto. O SND11 então está praticamente no preço, certo? E esse XPID aqui que está com super desconto. Este XPID 11 aí aconteceu alguma coisa com ele. E ele caiu bastante aqui nesse ano. Tá bem, não sei o que houve, não me aprofundei no estudo específico dele. Mas é o que puxou a média aqui para baixo, principalmente. A variação também aqui, ele caiu 22%, né? Foi o que mais caiu. Aqui os outros que mais caíram em torno de 10, 12. Até o BDIF caiu 14,5, uma queda bem relevante também. E a maioria aqui, maioria não vamos dizer, mas 1, 2, 3, 4, 5 aqui ficaram meio no 0 a 0. E o CDI e o OGIN, que tiveram um pouco mais de alta, mais relevante, aí 5 e 10%. A questão do dividend yield, na média aqui ficamos quase 13% nesse último ano. Aqui os que mais pagaram, o OGIN, o CPTI, o CDI pagou bastante também, esse BIDB e o BDIF também 14%. E aí somando tudo, o dividend yield com a variação, aqui ficou bem variado nesses últimos 12 meses. A média é 7,8, mas aí tu tem menos 11, mais 12, 2, 25 aqui do OGIN. Se você for ver, o OGIN ano passado ele era o pior. Foi o que tinha pior resultado. Tá aqui embaixo, né? 0,22 ano passado ele não, né, tava praticamente, passou um ano sem render nada. E o interessante aqui é que os outros todos tinham resultado positivo no ano passado, considerando os últimos 12 meses, né, fazendo essa soma da variação com os dividendos. E esse ano a gente está vendo vários negativos aí. Então, aqui a média do ano passado era 9,82 e esse ano ficou em 7,85 e bem mais variado. A liquidez média do ano passado para esse ano aumentou bastante. Ano passado a liquidez média era 1 milhão, né? E a gente tinha aqui 5 fundos aqui, quase 6, considerando o XP, que tinha uma liquidez acima de 1 milhão por dia. E agora nós temos aqui, vamos ver, uma boa liquidez aqui no BDIF, no BOD, no CDI, no CPTI, no IFRA, no juro, que está super alto, ó, mais de 6 milhões e meio de média. O CADIF quase 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui que estão com uma liquidez bem, bem boa. Puxou essa média para 2 milhões. Outra coisa que melhorou bastante é o percentual de debêntures com rating alto, com rating A, AA ou AAA, né? No ano passado, essa média aqui era em torno de 42, 45%. Deixa eu ver aqui, até eu comentei. Em algum lugar. Bom, depois eu passo os gráficos rapidamente. Mas era agora nesse ano que ficou em 80% da carteira com rating bom, né, relativamente bom, A ou mais, né? E aqui a gente tem até um com 100%. O CDI eu botei em vermelho porque no relatório eu somei os percentuais que eles trouxeram no último relatório, tinha dado 125%. E eu não entendi muito bem isso daí, eu acho que talvez é por causa da alavancagem deles, a forma que eles apresentaram. Mas aí depois eu fui pesquisando mais e eles têm um relatório interativo, um site, onde lá descontava 98%, né, com esse rating bom. Aqui o público-alvo continua igual no passado, a maioria geral, só o XPID é qualificado. E aqui também eu trouxe o número de cotistas aqui nesta tabela. Então vamos dar uma passadinha nos gráficos rapidamente.
No ano passado, a principal administradora dos FII Infras era a Intrag, né? E esse ano aí a gente está com o BTG, né? Ultrapassou. No passado, 55% era Intrag, BTG era 37%. Aí nesse ano nós temos BTG 55%, Intrag 38%. A questão das gestoras esse ano também ficou bem mais diversificado em relação ao ano passado. No passado aqui a gente tinha a Kinea com 41% e as outras percentuais menores. Esse ano aqui ficou bem mais distribuída, né? Kinea 24%, a Sparta 22%, BTG 14%, Itaú 14%, né? E alguns outros menores. A taxa de administração, conforme comentei lá na tabela, tá igual, não mudou nada do ano passado para esse ano. A liquidez sim, a liquidez aumentou bastante. Aqui de forma gráfica dá para ver que o juro 11 está com uma liquidez excelente. O juro 11 e o CDI e 11 são os dois que têm maior liquidez. E os dois são da gestora Sparta. Então hoje a Sparta ela representa 40% do volume negociado em média. Aqui também o número de cotistas, né? O juro 11 disparado, que tem mais cotistas. E aqui chegamos então na parte principal do estudo, né? Que é essa variação dos últimos 12 meses, que está em azul aqui no gráfico. Vários negativos nesses últimos 12 meses. E o dividendo distribuído nos últimos 12 meses, que está em vermelho. Vamos abrir aqui rapidamente do ano passado. Esse aqui. Ó, no ano passado a gente também tinha esse mesmo estudo, esse mesmo gráfico, mas vocês veem que no ano passado a maioria deles tinha ali meio que no 0 a 0, a questão de variação. Teve dois ano passado que tinha caído bastante aqui, que foi o Agim e o RBIF, e esse ano já tivemos vários que caíram, né? E curiosamente o Agim esse ano subiu 10%, né? Praticamente recuperou aí o que tinha caído ano passado, subiu forte. Ficou o que mais deu resultado, somando dividendos, yields, dividendos e a variação, deu 25% para ele esse ano, nesses últimos 12 meses. E aí a gente teve aqui o XPID, que teve uma queda muito forte, 20 e poucos por cento aí nos últimos 12 meses. O BOD e o BDIF aqui, e o NUIF também, acima de 10%. O RBIF de novo caiu. Ano passado tinha caído também, né? O RBIF. Então, 2 anos caindo. Vamos até abrir aqui. RBIF. Vamos pegar o máximo dele. Que ele deu uma recuperada, caiu. E no ano passado, bem na época do estudo, ele tinha caído também. O estudo foi em outubro, né? Do ano passado. Tinha caído um pouquinho. E de lá para cá ele caiu forte, principalmente aqui agora nos últimos meses, julho, agosto, setembro. Caiu muito forte esse RBIF. Então aqui a gente tem o retorno do ano passado, né? Esse aqui é o gráfico do ano passado. Vamos voltar aqui para o estudo desse ano. Esse ano aqui o retorno, a gente tem aqui então o campeão Agim, seguido pelo CDI, depois o IFRA, o juro, o BIDB 11, o SNID 11, aí o CADIF aqui 8%, ficou bem na média, e o restante que teve um resultado que deixou a desejar, e o XPID bem negativo. Aqui a gente pode ver, aqui eu coloquei por escrito no blog, aqui, então, né, 25% para o GIM, CDI, IFRA, juro, BID, B11 e SNID deu acima de 1% ao mês. CADIF, que era o maior ano passado em questão de patrimônio, né? Continua com o mesmo patrimônio, está dando um retorno aí bem na média, 8%. E o restante teve um resultado baixo ou negativo, né? Então, não foi um ano bom para uma grande parte aí dos FII Infra. Então, o dividend yield, considerando os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, né, sobre o valor da cota no mercado nessa data,
ficaram bem altos, né, os valores, que alguns perto de 15, mas aí tem esse detalhe que as cotas caíram muito, né? Aqui algumas cotas caíram muito, então por isso está com esse dividend mais alto. E aqui até eu coloquei uma frase famosa, né, que a gente costuma ver bastante em relatórios e ofertas de corretoras, que os retornos passados não são garantia de retorno futuro. E isso aí ficou bem provado aqui, que o Ojin, que era o pior ano passado, esse ano foi o melhor. Então tem que ter bastante cuidado. Ano passado, o melhor de todos, inclusive, foi o XP-ID, e esse ano ele foi o pior de todos. Então inverteram as posições aqui. O XP, que era o melhor, virou o pior, e o Ojin, que era o pior, ficou o melhor. Interessante isso daí. Curioso, deu essa coincidência. Vou comentar aqui algumas conclusões, mas melhorou então a classificação das debêntures, eles estão escolhendo os melhores. Ainda tem muito problema de baixa liquidez, né? Eu vi em alguns relatórios que eles estão contratando formador de mercado para aumentar a liquidez, mas mesmo assim ainda está baixo o volume negociado. E aí os novatos, que eu comentei lá no comecinho, que agora temos 22 lá na bolsa listados. Aqui embaixo eu coloquei os novatos junto, mas assim, não deu para comparar eles, porque eles não têm 12 meses ainda de bolsa. Alguns nem começaram a negociar ainda estão em fase de oferta primária. Então eu deixei aqui esses valores zerados por enquanto. Algumas informações que eu consegui de relatórios de alguns deles, eu coloquei, por exemplo, aqui ó, esse IFRE 11 é um que se destacou. Ele está com uma boa liquidez já, mais de 1,5 milhão de média negociado por dia. Ele tem também um patrimônio bastante alto, acima de 1 bilhão, a taxa 0,85 e o percentual dele aqui não é tão alto, a carteira dele está com 52% com rating A ou superior e bastante, um número alto de cotistas, mais de 10 mil cotistas, né? Então, dos novatos, esse aí é o que tem se destacado. Aí tem outros aqui que a informação até está em vermelho, porque não sei se é uma informação tão confiável assim. Peguei algumas informações de sites e então, assim, os outros não vale nem a pena comentar, né? Porque são muito novos ainda, não tem parâmetro para a gente estar estudando eles. É melhor deixar passar aí mais um ano. E aí, no ano que vem, a gente consegue ter já relatórios mensais, ver como é que está a carteira, a evolução, quanto que distribuiu nos 12 meses, qual que foi a variação. E aí sim, ano que vem a gente vai conseguir ter essa tabela mais completa aqui no próximo estudo. Então tá, pessoal, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo aí, já curte e compartilha com os seus amigos aí, o pessoal que gosta de investir nessa classe de ativos. Eu ainda não comecei a investir nessa classe de ativos. O ano passado eu fiquei bem, assim, com muita vontade de começar a comprar, mas acabou que passou o ano e eu não comprei. Enfim, galera, tô me delongando aqui no vídeo, vou encerrando aí. Um abraço a todos, tchau, tchau.